Olá, eu sou a professora Bruna e represento os professores de História do 4º ano da Rede Municipal de Ensino de Umuarama. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre os conteúdos do material do componente curricular de História, para que vocês, pais ou responsáveis, possam ajudar os alunos a realizarem as atividades que estão sendo enviadas para casa. O componente curricular História do 4º ano é composto por 5 aulas, que poderão ser realizadas 1 ou 2 vezes por semana e abordam os seguintes conteúdos: fontes históricas e a história como resultado da ação humana, nomadismo, agricultura e sedentarismo, a diferença entre cidade e município, o tropeirismo do Paraná, o ciclo da economia da história paranaense e também a modernização do meio rural. Nessa etapa escolar, os alunos já sabem ler e escrever, mas ainda necessitam da orientação e incentivo da família. A aula 1 é composta por 3 atividades. Na atividade número 1, leia em voz alta o texto Fontes Históricas e a História como resultado da ação humana. Na atividade 2, leia o que se pede no enunciado. E, em seguida, pesquise sobre fontes históricas no texto e relacione fontes históricas de acordo com a sua definição. Na atividade 3, peça para eles lerem as frases e marcarem V para verdadeiro ou F para falso. Se for necessário, façam a leitura do texto novamente. A aula 2 é composta por 5 atividades. A atividade número 1 possui 3 pequenos textos: nomadismo, agricultura e sedentarismo. Leia o texto e peça que os alunos prestem bastante atenção, procurando diferenciar cada momento histórico relacionado com a história da humanidade. Na atividade 2, peça para que os alunos marquem V para verdadeiro e F para falso. Na questão 3, eles deverão observar a imagem 1 e 2 e marcar com o X a alternativa correta. A atividade 4 traz o texto Cidade e Município. Qual a diferença? Peça para que eles façam a leitura em voz alta. E por último, a atividade número 5. Peça que eles localizem no texto a parte que explica o que é cidade. E depois, eles deverão transcrever o significado no espaço destinado. Agora, vamos para a aula número 3. A aula 3 é composta também por 5 atividades. Na atividade número 1, os alunos vão encontrar um texto um pouco extenso sobre o tropeirismo do Paraná e vai exigir bastante concentração. Na atividade número 2, eles deverão completar as frases com as palavras que estão em evidência no quadro pontilhado. Não se esqueça, caso ache necessário, peça para que eles voltem ao texto e realizem a leitura novamente. Na atividade número 3, peçam que eles façam a leitura do enunciado com bastante atenção e, em seguida, eles deverão transcrever o texto em seus cadernos. Na atividade número 4, os alunos deverão assinalar a alternativa correta, que indica os nomes das cidades do Paraná que se originaram com a passagem dos tropeiros. E na atividade 5, os alunos vão encontrar no diagrama palavras relacionadas ao tropeirismo. Vamos agora para a aula 4. A aula 4 é composta por 4 atividades. Na atividade 1, os alunos deverão fazer a leitura do texto Ciclos Econômicos da História Paranaense e, em seguida, responder as questões 2, 3 e 4. Agora, estamos caminhando para a última aula, a aula de número 5, que é composta por 2 atividades. Na atividade número 1, peça que os alunos observem as imagens, leiam as legendas e também realizem a leitura do texto Modernização no Meio Rural. Após a leitura, peça que os alunos procurem no diagrama 3 transformações que ocorreram no meio rural ao longo do tempo. Agradecemos a atenção e esperamos ter contribuído para que vocês possam auxiliar os alunos na realização das atividades.